Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos abençoados e abençoada em Cristo Jesus, seu nosso. Meus amados e minhas amadas, mais um privilégio de estar gravando mais esse vídeo para nossas meditações, para nossos bem-estar, para que nós possamos alcançar uma comunhão sobrenatural com o Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Desde já eu convido vocês para dar continuidade na nossa leitura do capítulo que nós começamos falando sobre Gênesis. Começamos no capítulo 38, depois fomos para o 39 e vamos dar continuidade do 39 e o 40. Então, amados, desde já eu quero lhe pedir que você se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com sua parentela, com todos os irmãos em Cristo Jesus, que aí você também está ajudando o canal e também está evangelizando. Não paga nada e assista o vídeo até o fim, para que nós possamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Não deixe de não compartilhar. Você vai, quando vai aparecer o vídeo, você aperta aquela letrinha azul e ali vai aparecer as instruções que você deve fazer para deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, e se inscrever no canal e compartilhar. E do lado esquerdo do vídeo tem um sininho, você aperta ali no sininho duas vezes, aperta a primeira vez, depois aperta a segunda vez e você já fica pronto para receber todos os vídeos que fazemos aqui e o YouTube enviará para você. Não paga nada, é de graça e a palavra de Deus, ela não se vende por preço nenhum. Ela é gratuita e edificante para nossas vidas espiritual. Amém, amado? Então, desde já, nós vamos começar continuidade sobre aqui no livro de Gênesis, porque é um texto muito bom, muito bonito, com essa história de José, pelo seu passado, seu sofrimento e depois da sua restauração, porque Deus estava com ele e ele era um homem próspero perante ao nosso Senhor e Salvador. Então, amado, nós vamos ler aqui os 2 versículos da palavra do Senhor, para que nós possamos começar a falar sobre José. Amados, no capítulo 39, no verso 5 e o verso 6, nos diz o seguinte. Vamos ler do verso 3 em diante. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou a mão tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs olho em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Teme por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vetou senão a ti,
porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanho maldade pelas coisas contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, cedo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando a veste nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugiu para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dele, né, nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa. Ele disse: Veja, trouxe meu marido, este hebreu, para insultá-lo. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que levantava a voz, gritava, deixou as suas vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conversou ela junto de si, conservou ela a sua conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxesse veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, se levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira, me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se deveria fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque do Senhor era com ele. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, amado, nesse texto aqui, muita gente, muitos pastores por aí, tira proveito dessa palavra, dessa última palavra desse texto aqui, do versículo 33, versículo 23, ele: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amado, eu quero lhe chamar a atenção numa coisa, nesse texto, que muitos mensageiros, muitos pregadores, que diz aí pregadores da palavra, tira proveito desse texto para enganar a muitos, com promessa de prosperidade, com promessa que você vai enriquecer, com promessa, se você dê tudo que tenha, se você vai dar tudo que tem, para você prosperar, você ser abençoado, você ser rico, você receber triplicado. Muitos mentirosos por aí distorcem essa palavra de outra forma, porque não é bem assim. Esta palavra diz que o Senhor era próspero com ele, porque tudo o que ele fazia dava certo. Tudo o que ele fazia, Deus abençoava, porque ele fazia com carinho e com amor e com dedicação no seu trabalho e dedicação na palavra de Deus e com a sua fé. Então, muitos tiram proveito sobre isso aí para enganar as pessoas que não têm o conhecimento da palavra do Senhor, porque a Bíblia era bem objetiva.
Ela faz o relato, mas ela mesmo dá uma resposta. A Bíblia em si, já é o nosso professor, porque através dela, quando a gente começa a ler, nós buscamos primeiro discernimento com o Espírito Santo, para que ele nos dê entendimento na palavra, mas muitos vão aos cultos por aí, em algumas igrejas, e só ouve esse versículo, escutam os pastores lendo esse versículo, em seguida ele fecha e ali ele fica distorcendo de outra forma, dizendo, olha, se você der isso, se você der tantos mil, você vai receber não sei quantos milhões. Se você tem um carrinho para você andar, para a sua necessidade, para socorrer alguém, para as necessidades. Ah, se você der esse carro, você vai ganhar um carro 0 quilômetro, não sei o que e tal. Tudo isso são um monte de mentirosos, são lobos devoradores, como diz a palavra do Senhor, que nós estamos rodeados de lobos devoradores. Não só como seres humanos enganando o povo, como uns que se diz profeta, mas é profetas mentirosos, mas também como o destruidor, o adversário, ele também faz isso também para enganar o povo, para que o povo não venha ter o conhecimento da verdade da palavra do Senhor. Então, nesse texto aqui, amado, conforme já relatei em outros vídeos, que só nesse capítulo 39, a Bíblia diz que 4 vezes fala que José era um homem, foi um homem próspero, e tudo que ele fazia, Deus os prosperava. Mas nessa história de José, tudo que ele prosperava era dos trabalhos dele que ele fazia. Tudo dava certo, todo trabalho que ele fazia dava tudo certo. Nada de tudo que ele fazia, no seu trabalho, no seu fazer, em toda a sua responsabilidade, porque tudo que ele fazia, ele pedia orientação do nosso Deus para que tudo desse certo. Mas nesse texto aqui, amado, nós vamos ver que a conclusão aqui é propósito de Deus da vida de José desde o seu nascimento. Veja, amado, que ele começou a sua vida, a sua trajetória, com a vida sofrida, difícil, com seu pai Jacó, seus irmãos contra ele, sempre lhe caluniando. Porque José, ele era o escolhido por Deus. E ele tinha, Deus deu a ele um dom. Todos nós temos um dom. Deus dá um dom para mim, dá um dom para você. E esse dom que Deus deu para José, um dom o sonho. Sonhar é bom, de acordo com a nossa afazeres. Nós sonha. Às vezes nós podemos ter um sonho bom, como pode ter um sonho ruim. E isso nós também temos que interpretar sobre o que pode acontecer. Porque às vezes a gente tem um sonho, às vezes vamos dormir preocupados com algumas coisas, estar fadigado sobre o trabalho, pensando como vai fazer um serviço no dia seguinte, e está sem direção, como conseguir fazer esse serviço, está falando com Deus, pedindo direção, e ao dormir começa a sonhar com aqueles problemas. E tem aquele sonho que a gente vai orar ao Senhor, pede a Ele paz, alegria, um descanso maravilhoso da sua presença. E a gente sonha coisas boas. Às vezes sonha que vem aquele sonho futuro que vai prever, vai acontecer. E quando a gente tem aquele sonho ou aquela visão, a gente transmite para o nosso próximo o que vai acontecer, o que está acontecendo, algo que está acontecendo, mas é algo sobrenatural de Deus na sua vida, porque Ele está usando você como um escolhido dele para transmitir a mensagem da graça de Deus para o nosso próximo. Então veja aqui, querido, que José, na prisão, interpreta 2 sonhos. A gente vê aqui que ele começa passando, o primeiro versículo já fala, passando estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro
ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-lo na casa do comandante da guarda, no caso, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse, e por alguns tempos estiveram na prisão. Você vê que por alguns tempos José estava preso. Ele foi preso injustamente. Mas por que ele foi preso injustamente? Por causa das calúnias, das falsidades, dos disse-me-disse, dos mentirosos. Quando eu estou falando, eu estou me sentindo todo. Até eu mesmo me encaixo nesse texto, como somos mentirosos, amado. Então, ele foi injusto com a mulher do seu senhor, porque ela tentou sobre ele, mas ele não deixou ser abalado pelo pecado. Ele não deixou, e ele fugiu da aparência do mal, mas por sorte dele, a sua capa ficou nas mãos dela. Por isso, ela guardou aquela capa como uma arma, uma armadilha para prejudicar José, porque José não quis se satisfazer o seu desejo, porque José estava com Deus e ele andava com Deus, e tudo que ele fazia prosperava. E o seu Senhor nos tratava muito bem, porque ele era um homem de bem porte, bem sucedido, e tudo que José fazia, tudo prosperava, tudo dava certo. Então ele se apegou-se a José, mas só que ele não tinha o conhecimento. Mas nesse texto, amado, nós vamos entender algumas coisas, que ele ouviu a sua mulher, mandou José para uma prisão, estava preso, mas ele deu a entender que tinha algo errado sobre isso aí, algo errado. E isso nós vamos entender na palavra, que depois ele vai reconhecer que não foi nada disso que José cometeu, nada de mal contra a sua esposa. Então veja, querido, quando ele diz aqui, e ambos sonharam cada um sonho. Na mesma noite, cada um sonhou com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava encarcerado, vindo José pela manhã, viu, e eis que estava turbado. Então perguntou ao oficial de Faraó, que com ele estava no cárcere, na casa do seu senhor: por que tende hoje triste o semblante? Ele respondeu: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse José: porventura, não pertence a Deus a interpretação? Contai-me o sonho. Então José, logo a palavra que ele usa, a palavra Deus. Deus. Veja que coisa maravilhosa. E muitas coisas, quando a gente tem a fazer, ou um sonho, a gente, a maioria, não vai logo dizendo, será que Deus não vai me revelar isso? Será que Deus não está no controle disso aí? Será que não é Deus que não está me dando um aviso de algo que pode acontecer, ou que seja de bom, ou que seja algo sobre ruim, para que nós possamos se prevenir do mal, se prevenir, se revestir com a armadura de Deus para o mal não acontecer, ou se é um sonho de Deus para que nós possamos interceder um para o próximo, porque às vezes tem alguém precisando de uma oração, de uma palavra de conforto, uma palavra espiritual. Então isso é que acontece. Veja o que ele diz, vamos repetir esse verso 8 do capítulo 40. E ele responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura, não pertence a Deus a interpretação? Contai-me o sonho. E eles contaram aquele sonho a José, o que tiveram. Primeiro, o que aconteceu? Eles foram
contaram para José. Porque o sonho do copeiro-chefe foi: então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produzia uva madura. O copeiro de Faraó estava na minha e o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e a espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então veja que ele contou o sonho para José, esse sonho que ele teve. Imediatamente, José, despertando os seus pensamentos, ele buscou entender qual era o significado desse sonho. E então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe dará o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tu te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos homens, da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra, ou seja, na prisão. Por que, amada, nessa masmorra, nessa prisão? Com referência ao capítulo 41, ao capítulo 41 e verso 8, desse versículo, que José, que interpretou o sonho e falou para ele, pediu a ele menção do verso 41, verso 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os mágicos do Egito e dos seus sábios, e lhe contaram o sonho, mas ninguém havia que ele interpretasse. Então veja, amado, que situação. Aí José contou esse sonho. E veja que aqui dentro ainda de 3 dias. No terceiro dia, que era o aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio deste reabilitou o copeiro-chefe, coordenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo das mãos de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. Por quê? Porque o outro interpretou, falou seu sonho, mas o seu sonho foi o contrário. Foi ao contrário do copeiro, do mordomo copeiro. Porque ele também contou a José o seu sonho que tiveram. Ambos contaram o seu sonho, amado. Então veja que a um foi dado o cargo de volta e a outro foi enforcado, porque o outro, além de ter ouvido a palavra do José, a interpretação do seu sonho, indignou-se contra ele tremendamente pela sua interpretação. Então veja bem, amado, que, olha, ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, mas no terceiro dia, e já no terceiro dia que tinha acontecido. E cada um contou o seu sonho, mas ao outro ele foi enforcado. E quando José falou para ele, ele não gostou da palavra. Se ele tivesse
qual era a obrigação dele? Falar: José, eu te peço, você como homem, que Deus lhe usa tanto, interceda por mim, porque eu preciso de ser restituído para meu cargo, para que eu seja abençoado, para que Deus tome os cuidados da minha vida. Pelo contrário, ele se indignou-se mais ainda com José, com as palavras. Então veja que José interpreta o sonho de Faraó. Quando o Faraó também tem um sonho. E José estava lá na prisão. Mas quando ele interpretou o sonho daquele copeiro, e quando ele diz, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e de todo o seu sábio, ele contou o sonho, mas ninguém havia que ele interpretasse. Então, amado, esse texto aqui fala de Faraó, que ele teve um sonho. E ele contou para todos os seus intérpretes, para todos os seus sábios, todos os seus adivinhos, mas ninguém entendeu esse sonho. Por quê? Ele não era usado por Deus, não falava com o Senhor, não pedia a direção do Todo-Poderoso. Então há uma diferença sobre aí, porque nós precisamos buscar a face do Senhor Jesus Cristo, do Pai, os Filhos e o Espírito Santo, para que nós possamos ter a intrepidez de falar com habilidade a palavra do Senhor, com sinceridade e com honestidade. E assim José era. Querido, preste atenção numa coisa, veja bem. José interpreta o sonho de Faraó. Passando 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé, junto ao Nilo. Ao Nilo do rio subia 7 vacas formosas às vistas e gordas, e pastava no carriaço. Após ela subir do rio, outras 7 vacas feias, às vistas e magras, e pararam junto às primeiras nas margens do rio. As vacas feias, às vistas e magras, comia as 7 formosas vistas e gordas. Então acordou Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez de uma só. Eu sonhou de outra vez de uma só. Saía 7 espíritos, 7 espigas, cheia e boa. E após ela nascia 7 espigas, mirrada, cresçada do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Foram isto um sonho. Mas veja, amado, que ninguém conseguia interpretar esse sonho. Mas o homem de Deus, quando ele está bem preparado na palavra, ele está bem usado, com o Espírito revestido com todo o poder do Espírito Santo de Deus, para ter a sabedoria sobrenatural que vem do alto, que nem vem do alto, vem do Todo-Poderoso. Deus dá a interpretação e o conhecimento. A pessoa passa a ter uma vida bem alegre, animada, mesmo com toda dificuldade, na situação que José se encontrava. Mas ele tratava todo mundo bem, todo mundo perfeito, todo mundo numa boa. Ele tratava com carinho, mesmo onde ele mesmo se encontrava, nas mesmas situações. Só que José, quando ele interpretou o sonho daquele copeiro, que ele ia ser restituído ao carro dele, José fez um pedido a ele. Lembra-te de mim quando tu for restituído no teu cargo. Faz menção de mim, o rei, fala de mim, fala sobre mim, para que me tire dessa prisão, que ele relata, me tire dessa masmorra, que ele estava ali numa situação difícil, preso. Mas, amado, neste momento, o copeiro, ele foi restituído ao seu cargo e se esqueceu
daquelas palavras de José. Então veja, amado, que aqui nesse texto, José ainda permaneceu muito tempo na prisão. E quando o faraó teve aquele sonho sobre aquela vaca magra, a vaca gorda, a espiga bonita e a espiga mirrada, ele chamou os seus adivinhadores, seus desencantadores e tudo, mas ninguém podia interpretar, porque não usava a experiência de José com a presença do Todo-Poderoso. Então, naquele momento, amado, veja que isso é, lá em Mateus, no capítulo 27, verso 18 e 19, diz: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e este poder eu passarei para vocês. Ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E não se preocupem com as coisas que eu vos falar, que vós falar, porque eu colocarei as palavras da sua boca. Isso aí é o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo enviará, o Espírito Santo, o Consolador na vida de cada um. Então, amado, para a gente concluir, então disse a Faraó ao copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Então Faraó, muito indignado contra o seu servo, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada um sonhou a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe o sonho, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu, eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então veja que, aquele momento, quando José pede a ele, lembra-te de mim, que ele diz no verso 8 do capítulo 41. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os mágicos do Egito e todos os seus sábios. Ele contou o sonho, mas ninguém podia interpretar. Mas será que ninguém ali podia interpretar mesmo? Que pensamento erroneamente? Será que não tinha homem de Deus ali, naquele momento? Só procurava outras pessoas, os mandigueiros, os feiticeiros, os sábios mentirosos, só procuravam. Então, aqui, a gente vê que o copeiro, quando ele foi levar o copo até o faraó, aí ele lembrou-se de José, daquelas palavras. Ele lembrou-se. E ele começou a contar. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhe os sonhos, e ele nos interpretou a